E a gente continua falando sobre cultura. No último sábado, simpatizantes da Cinemateca Capitólio promoveram um ato em defesa de um dos mais tradicionais espaços de cultura da cidade. Mas qual a atual situação do Capitólio? Com a gente, o vice-presidente da Associação de Amigos do Cine Teatro Capitólio, Jaime Rodrigues, e o secretário adjunto de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, o secretário Fernando Pimentel. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vou começar conversando com o Jaime primeiro para a gente resgatar a história, um pouco da história desse local icônico da cultura da capital. Como surgiu o Capitólio? Como a gente pode resumir essa história? Sim. Na verdade, o Capitólio Cinema veio de 1928. Foi maravilhoso, era uma concentração da população e grandes filmes. Na época, imagine, antes da guerra. Posteriormente, na evolução dos tempos, os cinemas de calçada começaram a perder os espaços. O tempo, a agregação de pessoas. Daí, a família Failas, que tinha construído, transferiu para uma outra empresa. E as coisas não evoluíram. Evoluíram muito, muito mal. Só para tu teres uma ideia, ti também, os cinemas eram pornográficos. É uma decadência profunda. Isso na época da empresa particular que conduzia o cinema naquela ocasião. A prefeitura tomou uma iniciativa muito positiva. Ficou com o prédio. Sim. Não gastou um tostão. Trocou por índices de construção. Então, Porto Alegre não perdeu nada, pelo contrário, ganhou muito. E todo um processo de discussão, de conhecimento, de estudos, muita coisa viva, criativa, com a comunidade, a Associação dos Amigos Cinema Capitólio, da qual eu fui primeiro presidente, me orgulho muito. E os técnicos que são fabulosos, né? Hoje eu posso falar tranquilamente que a Cinemateca Capitólio é uma das maiores da América Latina. Bom, e para a gente ter uma ideia, você aí que não conhece ou esqueceu do Capitólio, conviveu em um determinado momento, quando os cinemas de rua ainda abrigavam um grande público, hoje o Cine abriga exposições, cinema e multimídia, dá pra gente chamar assim? Não, isso é uma parte. Isso é uma parte, tem muito mais. Tem filme de criança, sim, tem biblioteca, tem acervo, é muita coisa. Mas essas atividades, eu imagino, os espaços sim, mas as atividades que são realizadas, qual é a periodicidade dessas atividades ao longo do ano? Olha, tem cinema de criança, onde o filme são geralmente no sábado. Mas às vezes tem 2 dias juntos, muita criança, até educação para a criança. Agora foi publicado um livro do trabalho que é realizado lá, com várias pessoas dando artigos. Isso é das crianças, mas tem todo um setor que trabalha nisso. Mas tem o acervo. O acervo é uma maravilha do estado do Rio Grande do Sul. Todo o cinema gaúcho está por ali, alguns estão na Globo, mas ali tem grandes filmes e são todos eles recuperados no Capitólio mesmo. Para que não se deteriorem, claro. É claro, e que se recupere também. Quando o filme vem deteriorado, o Capitólio hoje tem capacidade de recuperar aquele cine. Bom, no sábado, secretário, o protesto era contra uma medida do governo municipal de, abre aspas, contratualização. Na prática, o que seria isso? Hoje, como é a administração desse espaço? E as pessoas podem confundir essa expressão com privatização, entre outras coisas. Como é que a gente pode entender esse movimento da prefeitura? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente deve esclarecer é que essa confusão com a privatização ocorre de maneira muito frequente, né? A gente teve mesmo ontem um repórter que ligou lá para a secretaria e começou falando, vocês poderiam me explicar sobre a privatização? Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro desde o início é que não existe privatização, né? A privatização ela implica em uma transferência de ativos, né, de um ente para uma empresa, para um ente privado. E é o que aconteceu, por exemplo, com a venda da Embraer, da CSN, da Uzi Minas, né? E que não é nada parecido do que a gente está fazendo aqui, né? A contratualização que se chama, também é chamada de parcerização, né? Sim. Ela segue o marco regulatório das organizações da sociedade civil,
que basicamente ela é a lei mais atual que tem no país para gestão de equipamentos públicos com a participação da sociedade civil, né? E o que seria a sociedade civil? São reuniões de pessoas com interesses comuns, sempre não objetivando lucro, né? Elas têm é uma fundação, é uma associação, elas têm que ser regularmente constituídas e elas podem vir a gerir atividades do espaço, como a gente está fazendo agora, por exemplo, com a Pinacoteca e o Ateliê Livre Chico Stockinger. Né? Como a associação vê esse processo de contratualização? Nós discordamos totalmente. Primeiro, eu vou colocar com recursos extremamente modestos, porque a Prefeitura não tem nos oferecido, nesses últimos 3 anos, já deveria ter nos dado recursos para cada vez mais. Mesmo assim, ela é uma das maiores da América Latina. Então, estragar isso, nem pensar. Né? Trazer uma empresa que a gente não sabe quem será, talvez dá certo, talvez não dá certo. Isso é muita irregularidade. Além disso, vai se gastar mais do que o dobro do que se gasta hoje. Eu pergunto por que a Prefeitura não pega o dinheiro de sobra e põe em saúde, em educação, que está faltando. Porto Alegre está muito mal, mas de qualquer maneira, eu falo pelo Capitólio propriamente dito. É muito acúmulo de conhecimento, de acervos de cultura ali, que de uma hora para outra vai contratualizar para uma empresa que a gente não tem certeza se vai dar certo. Isso não se faz, não foi discutido com a comunidade, ou quando muito foi uma ou outra ocasião e pronto, né? Isso tem que ser sistemático, regularizado, com muito tempo. Isso não pode ser feito assim, né? Aliás, eu acho que o que está ocorrendo em Porto Alegre é muito semelhante com o que o Manifesto dos Intelectuais Brasileiros assinam em defesa da cultura no Brasil hoje. Há uma semana saiu o manifesto com assinaturas de 1.900 intelectuais, inclusive alguns do exterior. Cônix, enfim, vários intelectuais. Ou seja, a cultura no Brasil está ameaçada. Desde aquele secretário do Bolsonaro que diz que a cultura terá que ser rígida, firme, idolatrada, ou seja, sem debate. Isso é o contratempo da cultura. A cultura tem que ter liberdade, abertura, e a gente não sabe o que está sendo proposto aqui em Porto Alegre. Secretário, primeiro, a situação hoje, para a Prefeitura tomar essa iniciativa ou essa ideia, qual a situação hoje, né, do Capitólio referente à Prefeitura? Há recursos para se manter, há recursos para se reformar, e se esse diálogo que a associação pede pode ser feito em um determinado momento para que as coisas possam ser arranjadas em comum acordo com todos? Sim, sim. Bom, primeiro eu queria esclarecer algumas confusões que o discurso acarreta, né? Uma coisa que eu tinha que deixar claro é que empresas são proibidas de participar, né? Empresas, por lei, elas não podem participar. Então, não existe essa possibilidade de uma empresa assumir a Cinemateca Capitólio. Isso é uma coisa... Exato, mas ela não é uma empresa, é uma organização social. Da mesma forma que várias organizações que participam da sua associação, elas podem participar do edital. São conjuntos de pessoas que se reúnem em um objetivo comum. Por exemplo, o sucesso da Cinemateca hoje, em muita medida, se deve à iniciativa da Fundacine, né? A Fundacine participa das atividades da gestão diária da Cinemateca. E é uma das que tem interesse em participar do processo, né? Então, não é nada muito diferente do que vem já acontecendo e sendo até responsável pelo sucesso atual da Cinemateca. Né? O que existe hoje, lá, o quadro atual que a gente tem hoje, a gente tem a coordenação de cinema ou artes visuais, né, da Secretaria da Cultura, que hoje ela funciona dentro da Cinemateca. Né? Sim. E isso é uma situação que a Prefeitura enxerga como não desejável, né? Porque é o órgão, digamos,
da Secretaria da Cultura, que é encarregado de pensar o futuro da política audiovisual da cidade, né? Para os próximos 10, 20 anos. Mas eles operam no cinema, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre é que quando você tem um conflito entre o presente e o futuro, quem sofre é o futuro, né? Porque ele sempre pode ser adiado, né? O que a gente enxerga assim de benefício, e logo eu vou entrar nas possibilidades de conversa que já estão ocorrendo com as associações, a lei, ela te dá algumas possibilidades muito claras, assim, alguns ganhos muito claros em gestão, né? Primeiro é a questão do uso do recurso público, né? Ele fica muito mais transparente com a lei, porque existe uma exigência que está em lei, que a gente não conseguiria nem escapar disso, Sim. de um monitoramento por comissões formadas por servidores da Secretaria Municipal da Cultura, de relatórios periódicos com atingimento de metas. Cada meta ela tem que ser justificada, tem que ser acompanhada, então existe uma transparência muito forte. Outra coisa que a gente pode acreditar a intenção da Prefeitura de fazer seguir pelo caminho do modelo é a desburocratização, né? Hoje, o serviço público ele se transformou numa máquina que é relativamente eficiente para propor soluções e fiscalizar, mas ele se transformou numa máquina muito pesada para contratar. Tem uma briga constante entre duas forças no serviço público, que é a verticalização das atividades e a padronização delas, né? E geralmente quem ganha essa briga é a padronização. Isso causa o que o prefeito gosta de falar desses exemplos, e ele tem um exemplo ótimo de um bebedouro, mas eu não vou entrar nesse caso aqui porque é uma história um pouco comprida. Para fazer uma simples compra assim, de recarga de extintor, troca de filtro de ar-condicionado, contratação de energia elétrica, são atividades assim, triviais para um cidadão comum, mas elas se transformam numa epopeia quando entram no serviço público, porque você tem que fazer um projeto para justificar por que você está fazendo a contratação daquela empresa de energia elétrica e você está ocupando aquele lugar já há 50 anos, mas assim mesmo, a cada 5 anos você tem que fazer um projeto para justificar por que você vai usar aquilo. Você manda para a Procuradoria do município, eles têm que se manifestar sobre a sua necessidade de compra, vai para uma negociação de valores liberados com a Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, depois volta todo este processo para a Secretaria Municipal da Cultura, encaminha para a Comissão de Licitação, que é órgão fora da Secretaria Municipal de Cultura. Então, para fazer uma compra minúscula, às vezes você gasta de 10 a 15 vezes mais que o valor da compra para não conseguir comprar, porque você vai fazer um procedimento e depois ele dá deserto. É um caso assim, e a gente enxerga a contratualização nesse aspecto de desburocratização, ela vai desafogar o pessoal hoje da Secretaria Municipal da Cultura, e eu concordo que tem técnicos lá que operam a Cinemateca hoje que são altamente capacitados, mas eles não têm que fazer o trabalho de gestão do dia a dia da Cinemateca, que uma das atividades, eu vou lhe revelar, é esvaziar um balde a cada 3 horas do desumidificador, que fica na sala do acervo. A gente, por exemplo, no nosso edital, a gente está colocando a obrigação de instalar um sistema automático de controle de temperatura e umidade. Né? E a gente acha que esses recursos muito valiosos da Prefeitura, eles devem ser usados para fazer o gerenciamento, eles têm que atuar como os gerentes daquele equipamento, eles têm que monitorar as metas, eles têm que pensar o que a Cinemateca pode fazer no futuro e não ficar se preocupando assim, com 70%, 80% do tempo deles em como é que eu vou trocar o filtro do ar, eu tenho que 5 meses antes já me preocupar com a recarga do extintor. Me corrija se eu estiver errado, secretário, seriam divisões entre atividades técnicas mesmo, relacionadas ao audiovisual, à cultura, enfim, e outras atividades administrativas e operacionais. Exato, que não tem necessidade nenhuma de técnicos da Prefeitura ficarem encarregados a respeito disso. Bom, só para constar também, para a gente poder entender esse modelo que a Prefeitura está tentando aplicar, hoje na Secretaria, quais seriam os principais projetos com possibilidade de parcerias semelhantes a essa? Alguns setores apontam que este modelo, uns chamam a confusão com privatização, outros vão pensar em público-privada, enfim. Como funciona exatamente esses modelos de parceria, em especial na cultura? Sim. Hoje a Prefeitura ela tem esse modelo, ele já existe na realidade na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde, né? Vários dos contratos e atendimentos que são prestados hoje na Prefeitura na área de Educação e Saúde, eles já utilizam esse modelo. Então não é nada inédito assim para o município, né? É uma coisa que já funciona muito bem e aliás Porto Alegre tem um modelo exemplar para o resto do país em sistema de prestação de contas, em modelos de relatórios. A gente tem um sistema informatizado muito robusto, onde todas as notas fiscais elas são
elas são entradas nesse modelo e acontece a glosa dos valores, é uma coisa assim realmente muito séria e muito bacana de se ver. A gente tem o projeto também deixa eu lembrar aqui, de esportes, contratualização de atividades esportivas recreativas em praças e parques, que isso está correndo no âmbito da SMDSE, né? A Secretaria de Social e Esporte. Sim. Também a gente tem o projeto são alguns projetos, são 3 projetos comuns onde não tem uma base física, onde ocorre, que é no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, que é o Centro a Pé e outros 2 projetos que agora eu não vou lembrar o nome dele, que a gente não chegou nesses aí ainda, né? A gente está tentando caminhar com a Pinacoteca e com a Cinemateca para avançar os próximos. Hoje, para a gente ter uma ideia, como é que é o processo de curadoria, de exposições e atividades, ou até mesmo a utilização dos espaços do Capitólio? Como as pessoas, por exemplo, o público em geral, alguém que tenha projetos também pode chegar até o Capitólio? Muito fácil. E, aliás, é permanente. Nós não podemos dizer, nesse momento tem tal questão. Não, tem várias questões ao mesmo tempo, porque o Capitólio é muito rico. Aliás, eu gostaria de observar uma questão que o Fernando colocou, que eu acho importante. O Capitólio está funcionando muito bem, né? Não pode ser uma empresa particular, na opinião do Fernando. Mas então, para que modificar? Está muito bem. Tem algum problema lá de pegar água que está vazando, não sei o que, tem uma solução, contrata uma pessoa, sei lá, coisas mínimas. Isso não altera. O que altera é o acúmulo de conhecimento, a experiência, os próprios técnicos estão... Problemas secundários a gente resolve. Agora, a cultura acumulada é um desastre. Isso é um desastre. Porto Alegre não pode perder uma joia de conhecimento que tem no Capitólio. Porque vai ser mais habilidoso, não sei. Não é. O Mars, por exemplo, no Rio de Janeiro, está fracassando com uma política semelhante. E cá entre nós, a Petrobras, digamos, está aumentando a gasolina, desde que começou a privatizar certos aspectos, mas isso são de maneira geral. Ou seja, no Capitólio tem palestra ao mesmo tempo que tem pessoas trabalhando, resgatando conhecimento, tem cinema, tem debate com pessoas internacionais. Tem gente que vem da Europa, da Argentina, da África. Sim. Eu sei que não é a sua área especificamente a cultura, secretário, mas dentre essa ideia de parceria público-privada, contratualização, hoje o que nós poderíamos, na área da cultura, especialmente nos espaços que a região metropolitana, ou melhor, a capital oferece, qual o foco, o grande desafio, o que poderia se ainda melhorar, o que poderíamos melhorar nesses espaços ou nas atividades que podem, através dessa parceria, seria o foco dela, para que as coisas andassem melhor na visão da Prefeitura? Bom, aí eu vou discordar frontalmente da visão do Jaime, mas sempre respeitando a sua... Sim, nós estamos nos respeitando. Exato. Né? Vamos usar o exemplo já da Cinemateca Capitólio, né? O que a gente está prevendo no edital, né? Algumas novidades, assim, eu não quero lançar todos os spoilers, assim, tomar... porque a gente ainda está em negociação com as associações sobre como fazer a gestão do acervo, porque essa é uma preocupação muito grande da gente, né? E eu posso entrar direto na questão do acervo. A gente enxerga o acervo como uma joia, assim, que está... digamos assim, guardada em Porto Alegre, e ela deve ser muito bem preservada, né? Hoje, o acervo está separado em 2 salas, né? Uma sala estão as películas... Estou falando só do acervo fílmico, né? Não estou falando do acervo de livros, nem o de cartazes, folders e outros equipamentos. Tem a biblioteca. Exato. Tem vários... Tem várias outras. O acervo é dividido em vários itens diferentes. São 2 salas, né? Uma sala estão os filmes que ainda não foram contaminados, né? A segunda sala tem filmes que já estão contaminados e eles ficam separados por uma distância que dá para se dizer assim, que minimiza o risco de passagem de uma bactéria de um tipo de película para outro, né?
Esse é o tipo de coisa assim que mostra que a Cinemateca ela tem um funcionamento que a gente pode considerar assim razoável, mas ela pode melhorar muito, né? Ela pode ter uma gestão que traga mais recursos, né? Porque a opinião de que não pode uma empresa não é uma opinião minha, é exigência legal, né? Então não. Sim, eu entendo o que tu quer dizer. Então uma OSC ela tem uma possibilidade muito maior de captação de recursos para fazer esse trabalho de gestão sobre a organização das películas, né? Por exemplo, a Cinemateca Capitólio, a gestão das receitas da Cinemateca Capitólio, não se tem uma certeza sobre quanta receita é gerada lá dentro, né, na prefeitura. Quando a gente começou a fazer o estudo e tentar identificar as receitas, a gente viu que o método de gestão das receitas, sem querer falar nada sobre honestidade de pessoas ou nada disso, mas a transparência na gestão das receitas, ela é baixa, porque o recurso é arrecadado e é repassado por meio de um depósito na conta da prefeitura. Por exemplo, a gente está exigindo que quem vier vai ter que fazer um sistema informatizado de bilheteria. Né? Então, esse sistema vai ter que gerar os relatórios para os técnicos da prefeitura por sessão, quantos ingressos foram oferecidos, quantos ingressos foram vendidos, quantos ingressos foram utilizados. Né? É um nível de informação muito maior que a gente vai ter com a Cinemateca. Né? E a gente pode enumerar várias outras áreas assim, onde as metas elas devem ser superadas. Né? Os programas que a prefeitura hoje tem na Cinemateca, eles vão ser mantidos. Porque uma das coisas que a gente está exigindo no edital é uma reserva de grade que foi calculado de acordo com a programação atual dos programas da prefeitura. Né? Então, são 90 sessões ano e 250 usos da sala multimídia. A prefeitura ela tem direito de usar, mediante o aviso prévio de 60 dias. Então, o espaço para os programas atuais da prefeitura fica sempre reservado. E a OSC ela tem que prestar o serviço de deixar todo o equipamento disponibilizado para o uso da prefeitura. Bom, independente do que vai acontecer daqui para frente, porque realmente o futuro nós não temos controle, fica aqui uma convergência. Ambos me parecem que reconhecem a importância da Cinemateca, a importância do Capitólio para a cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Né? E eu quero aqui agradecer a presença dos dois que promoveram esse debate muito respeitoso e acho que nada melhor, eu tenho um tempo mínimo aqui de alguns segundos, mas eu gostaria que quem defende com tanta paixão o Cinema Capitólio e tem uma história muito próxima a ele, convidasse as pessoas, o público em geral, para conhecer, porque eu acho que qualquer espaço cultural só ganha, independente de valores, recursos, o que a gente precisa para administrar ou não, só tem sentido se as pessoas ocuparem e participarem. Então, senhor Jaime, por favor, faça o convite. Encheu a praça, estava maravilhosa a praça no sábado, onde fizemos um magnífico abraço. Como se diz, faltou Capitólio para tanto abraço. E quem quiser conhecer a programação do Capitólio... A programação é fácil pelo computador, internet, indo lá, sempre tem filmes da França em 1900 e tanto, então tem vários e tal, e ao mesmo tempo eles são analisados um com o outro, depois vem da Alemanha, não sei o quê, do Brasil, então nem falar, é uma maravilha. Bom, perder isso é jogar uma joia fora. Isso acredito que ninguém quer aqui. Agora a gente só tem que conversar e achar a melhor forma para manter o Capitólio e outros espaços da cidade vivos e com gente. Porque só é vivo quando tem público, quando quando tem gente lá dentro. E é isso que a gente quer. Essa é a nossa carta aberta. Aqui está. Muito obrigado, viu, senhor Jaime? Eu te entrego agora. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado pelo debate respeitoso. Sim. Todos pela cultura de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Quero agradecer a presença do secretário adjunto de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, secretário Fernando Pimentel, e também Jaime Rodrigues, vice-presidente da Associação de Amigos do Cine Capitólio. Sejam sempre bem-vindos. Muito e um grande obrigado. Abraço. Até um próximo encontro. E agradeço também ao público. Sejam sempre bem-vindos.